Olá, boa tarde. Então, estamos começando o 10º Drops de Economia e Finanças aqui do Denários. E queria, antes de começar, agradecer. Nós já somos mais de 1.000 no Facebook. E aproveitar também já para divulgar. Também estamos lá no YouTube. Lá no YouTube, quem perdeu episódios anteriores pode acompanhar na playlist, assistir tudo uma vez. Não acho que ninguém quer assistir tanto assim a gente, mas se quiser, ela está ordenadinho, tá bem organizado, né? Então, é uma maratona, né? Final de semana. Tá na moda, a maratona de série, né? Então, você faz uma pipoca de micro-ondas, né? Chama namorado, né? Deita no sofá e vamos assistir uma maratona de drops do Denários, né? Mas o tema de hoje, né? Vai ser capital de giro, né? Algo muito importante e muito esquecido para o bom funcionamento, né, da empresa, né? Isso é muito esquecido, principalmente pelo pessoal que começa ali uma micro, pequena empresa. E é um tema relevante, às vezes ignorado, e a gente vai falar dessa importância. Então, boa tarde, Vitor, e boa tarde, André. Vamos lá. Boa tarde, Moisés. Boa tarde, André, os nossos ouvintes aí. E é o seguinte, Moisés, é importante a gente ressaltar que esse é o segundo vídeo da nossa série de drops voltados a gerenciamento de empresas. Você que tem uma pequena empresa e que tem algumas dúvidas gerenciais, então a gente está aqui fazendo algumas discussões conceituais importantes para melhorar a sua empresa, né? Então, esse é um dos vídeos da nossa série. E esse vídeo de capital de giro ele é tão importante, né, André, que ele vai começar agora. Nesse vídeo, a gente vai fazer vai apresentar os conceitos mais importantes, o conceito geral, apresentar, explicar o que é o capital de giro, mais ou menos como ele é calculado e qual que é a importância dele. E aí, no nosso próximo Drops, ainda da mesma série, sobre administração de empresas, a gente vai começar a discutir uma coisa também muito importante. Tudo bem, a gente já sabe o que é capital de giro, como que a gente vai fazer para financiá-lo, onde a gente vai conseguir recurso para financiar esse capital de giro. Então, antes de correr, vamos começar caminhando e vamos começar conceituando o que é o capital de giro, o que a gente chama de capital de giro, como calcular e tudo mais. Vamos começar, André? Boa tarde. Vamos lá. Boa tarde a todos os nossos ouvintes aí, internautas. Primeiro, Vidal, antes da gente começar, eu queria pedir desculpa com relação à qualidade da transmissão, porque essa semana nós estamos com alguns problemas no nosso link aqui no feed da RNP e a qualidade da transmissão diminuiu muito, né? Ontem nós estávamos com uma aula ao vivo também que não foi muito boa. Então, quem está acompanhando a gente, a princípio, desculpa aí pela qualidade, mas nos próximos eu tenho certeza que nós vamos ter corrigido esse processo aí. É muito bom falar de coisas boas, né? E falar sobre capital de giro, ele deve ser encarado como uma coisa boa para a empresa. Não é isso, Vitão? Então, geralmente, o capital de giro é igual o caviar do Zeca Pagodinho. Né? Eu só lembro, eu nunca vi, só ouço falar, né? Por que é que nem caviar? Porque, na verdade, o empresário só sente falta do capital de giro, efetivamente, quando ele começa a produzir e vender. Essa é uma característica muito importante. Quando a empresa já está em operação. Quando ela já está em operação. Quando ela está começando, ela não está. Ele não vai sentir porque ele precisa, o dinheiro está inerente. Mas quando ela começa a produzir e vender, ele começa a sentir falta do capital de giro. E aí, para deixar claro, o que é o capital de giro, né? Então, o capital de giro é investimento. Então, os amigos internautas ficam pensando, capital de dinheiro, eu preciso daquele dinheiro, e muito se confunde com curtíssimo prazo, né, Moisés? Porque ele precisa pegar dinheiro emprestado sempre, mas capital de giro é médio, longo prazo. Ele só passa dificuldade no curto prazo porque ele não se planejou para o médio e longo prazo. Exatamente, André. É uma confusão que as pessoas fazem. Por quê? Porque é difícil. Quando a gente compra uma máquina, é fácil a gente entender que essa máquina é um investimento. Quando a gente compra um espaço, uma loja, uma casa, ou um carro, é fácil a gente entender que isso é investimento. Mas as pessoas têm dificuldade de entender que eu vou obter dinheiro
E esse dinheiro, ele é investimento, por quê? Porque ele é importante para que as operações ocorram. Ou seja, comprar a casa, comprar o carro, não é suficiente para que a sua empresa esteja em operação. Você vai ter que comprar outras coisas para que o ciclo de operação ocorra. Então, é um dinheiro que a gente precisa para a operação ocorrer. E é por isso que a gente entende isso como investimento e, portanto, a gente entende isso como um dinheiro de longo prazo. A confusão que, em geral, os administradores têm é que, por ter alta liquidez, porque dinheiro tem alta liquidez, eu saldo transações facilmente com dinheiro na mão. Esse é o grande problema. A pessoa acha que, por ter baixa liquidez, ele é de curto prazo. E não, ele tem muita liquidez, mas ele é de longo prazo. A operação da sua empresa é de longo prazo. E como ele viabiliza a operação, ele também é de longo prazo. Moisés, você fala do conceito de investimento aí? Né? Então, na verdade, isso é muito interessante. Né? O Vitor já introduziu bem aqui essa ideia de, olha, temos que planejar a empresa. Quando você vai planejar a empresa, você tem a técnica, né? Você vai saber, eu preciso de uma máquina, eu preciso de um local, né? E aí eu vou compor o investimento que eu vou fazer. Aí eu começo a operar. Mas para operar, eu vou precisar também de insumos, né? Que geralmente a gente chama assim, de estoque, né? Você pode ter um estoque de insumo ou até o estoque de produto já acabado, né? E aí começam a aparecer, né, as necessidades daquele capital de giro. Aí começa a surgir aquela demanda por dinheiro para manter essa operação funcionando, né? Você vai ter funcionários para pagar, vai ter impostos, e você vai ter os seus recebíveis, que geralmente estão lá no futuro, né? Você primeiro compra a mercadoria, né, os insumos, processa, né? Se você é só um comerciante, você compra, coloca, né, na vitrine para vender, mas se você é um produtor, né, um industrial, né, da área da indústria, né, a gente compra o estoque e tem o tempo de processamento, né, para chegar na mercadoria final, para então ir para as vendas, para então você receber. E aí começa a demanda pelo que a gente vai chamar de capital de giro. Mas notem que tudo isso são fases necessárias de um negócio e compõem o investimento, como o Vitor bem colocou, né? E aí, André, vem a primeira questão. Então, eu vou começar a sentir falta, perceber que eu preciso de um capital de giro quando a empresa já está operando, né? E se eu quiser planejar bem a minha empresa, tem como eu fazer algum tipo de estimativa de quanto eu vou precisar de capital de giro, alguma coisa nesse sentido? Tem sim, Moisés. Essa é uma pergunta muito importante, né? E como você mesmo disse, o capital de giro depende não só do que está fazendo no momento, mas depende de como está comprando os insumos, as matérias-primas, e também de como ele está vendendo. Então, o capital de giro se dilui nesse processo produtivo da empresa. Ele fica alocado em várias fases. Então, se nós estamos tratando de uma empresa que presta serviço e, de repente, ela precisa de uma quantidade de insumos para prestar serviço, ela só vai conseguir vender se ela comprar um insumo. Então, aquele dinheiro de capital de giro fica guardado, por exemplo, numa empresa de limpeza, no sabão, na vassoura, que é de curto prazo que está lá. Mas, geralmente, as empresas de limpeza demoram 60 dias para receber de outras empresas. Então, esse prazo entre comprar o insumo e receber o valor efetivamente da fatura é necessário o capital de giro. Então, nesse prazo, ele tem que ter caixa para saldar os pagamentos da empresa ao longo desses 60 dias. Essa seria basicamente a necessidade média de capital de giro, para saldar os gastos de 60 dias. Não é isso, Vitor? Exatamente. Bom, vamos lá, vamos dar um exemplo. Vamos montar uma empresa aqui. Eu montei uma empresa de roupa. Então, eu vou vender roupa, camisa, calça e tudo mais. Tem jeito. Rapazinho da moda, ele leva jeito. Gente, se vocês estão vendo, está sendo filmado isso daqui. Mas, eu montei... Serve para roupa, mas serve para lojas de varejo em geral. Exato. Mas vamos falar de roupa, já que é a minha área. Bom, gente, vocês que veem o vídeo, vocês conseguem ver que não é a minha área. Mas, se eu compro roupa para vender, então, sei lá, eu vou lá no meu fornecedor, vou em São Paulo, vou em alguma malharia e compro R$1.000 em roupa, R$1.000 em camisa. E eu vou vender. Quando eu for vender, eu vou vender
pelos R$ 1.000 e mais um pouquinho que se chama lucro. Vou vender, por exemplo, por R$ 1.500. O que eu faço? Então, eu investi R$ 1.000, comprei R$ 1.000 de roupa, e quando eu vendi tudo, eu vendi por 1.500. 1.000 correspondendo ao preço de compra das roupas e os outros 500 lucro. Mas vai Não só lucro, né? Mas os outros custos também. Os outros custos, Mas assim, de maneira simplificada, isso. É. Bom, mas tudo bem. A minha loja acabou aí? Não, porque eu quero entrar em mais um ciclo de operação. O que eu faço? Pego os mesmos R$ 1.000 e compro roupa de novo. E aí, quando eu vender, eu vou receber esses R$ 1.000 e mais um pouco de lucro e outros custos. Eu pego esses R$ 1.000 e compro roupa de novo. Então, perceba que, ao longo do ciclo do processo, esse dinheiro entra e sai, entra e sai. E por isso que a gente chama isso de capital de giro, porque ele vai girando ao longo do processo. Só que, então, vamos começar a dificultar esse exemplo da roupa, do meu setor, da camisa, né? Então, é o seguinte, quando eu compro roupa, como o André já estava mais ou menos observando, eu não necessariamente compro roupa à vista. Então, uma parte eu compro à vista, só que a outra parte eu compro a prazo. E aí já está começando a ficar difícil. Porque R$ 500, por exemplo, eu estou cobrando à vista, então é um dinheiro que está saindo, mas os outros 500 eu vou pagar só daqui a um mês. Da mesma maneira, quando eu vendo a camisa, eu vendo ela à vista um pouquinho, mas um pouco eu vendo a prazo. Então, eu pago a prazo aqui, vendo a prazo ali. E isso vai ganhando uma complexidade muito grande. Então, a gente tem que ter um controle muito grande disso. Pensando nisso, a gente elaborou aqui mais ou menos um esqueminha que eu queria apresentar para vocês. Pode ser, André? Você pode colocar ali? Serve para camisa, mas serve em geral, né, André? Serve para a sua empresa, para a sua loja, seja ela de varejista. Você pode fazer bolo de morango, que são sempre os nossos exemplos, e tudo mais. Então, ó, isso daqui, mais ou menos, é como a gente estrutura uma empresa. Para você entender, é o seguinte, ó, do lado esquerdo aqui, né, André? Nós temos aqui do nosso lado esquerdo, nós temos a destinação dos recursos, que é o que a gente chama de ativo. Para onde que o recurso vai? Ah, eu tenho dinheiro, eu comprei estoque. Então, é a destinação do dinheiro, se chama estoque. Ah, eu vendi e tenho dinheiro a receber. Se chama contas a receber. Então, é o que eu tenho. Assim, a grosso modo, é o dinheiro que eu ainda tenho, que já foi alocado e foi alocado de alguma maneira. É o que lhe pertence. Né? Isso, é o que me pertence, exatamente. Eu, proprietário. Do outro lado, do lado direito, a gente coloca o financiamento do que eu tenho. Da onde que veio o dinheiro? Então, em geral, o dinheiro veio de dívidas de curto prazo. Dívidas de curto prazo, você pode entender assim, até 1 ano. Dívidas de curto prazo. A outra parte são contas a pagar. Lembra no exemplo da roupa que eu dei? O que é contas a pagar? Comprei do meu fornecedor, mas eu comprei a prazo. Eu ainda não paguei. A roupa te pertence, mas também te pertence a conta para pagar. A conta para pagar, exatamente. Fornecedores ali, comprei e paguei. Fornecedores. Bom, dívidas de longo prazo, o nome já diz. Você fez um empréstimo, você pode pensar aí de mais de 1 ano, 2, 3 anos. E... por fim, o patrimônio, a outra forma de financiamento é você, dono, tirando dinheiro do bolso e fazendo um aporte para a empresa, certo? Então, é isso que a gente tem. Aqui é o que a gente tem, e na esquerda é o que a gente tem, e na direita, na coluna da direita, da onde que veio esse dinheiro. Bom, por que isso é importante? Eu destaquei em vermelho as rúbricas que são importantes, as contas, os nomes que são importantes para a gente calcular o capital de giro. Então, a gente tem que pegar tudo que a gente tem de estoque, todas as camisas que eu já comprei, e contas a receber, tudo que eu já vendi, mas vendi a prazo. Contas a receber. Somo tudo isso, que é o que está aqui, ó. Somo tudo isso daqui. Beleza. Do outro lado, do lado direito, eu somo tudo que eu tenho que pagar a prazo e tudo que eu paguei à vista. E aí eu faço a diferença de tudo que eu tenho, tudo que eu já tenho e tudo que eu tenho ainda que pagar. Essa diferença, o valor dessa diferença, é justamente o que a gente chama de capital de giro. Necessidade de capital de giro. Joia? Que é o quê? O quanto de dinheiro que eu preciso para botar o projeto para rodar. E isso é muito importante, gente. Por exemplo, vou dar um exemplo. A minha empresa começou a crescer demais, André. Olha que beleza. Cresceu, comecei a vender. Só que você
tem muita gente comprando e eu não tiver dinheiro para comprar roupa para repor, acabou a operação. E o pior, se Acabou a estiver operação. vendendo muito a prazo, por mais tempo você vai precisar de dinheiro. Exatamente. Então, o que vocês têm que começar a pensar estrategicamente a necessidade de capital de giro? Quanto tempo que você demora para você pagar o seu fornecedor? Quanto tempo, então, portanto, você vai aceitar que o seu consumidor demore a pagar? Quanto que você vai ter de estoque na sua empresa? Essas análises são importantes, elas fazem parte da estratégia do que a gente chama de solvência financeira, de você ter dinheiro no banco ali ou no caixa para você conseguir colocar a sua empresa girando, operando. Certo, André? Fechado. Então, esse é o exemplo que o Vitor acabou de colocar, é muito importante e é o que a gente efetivamente faz na prática, né? O que o pessoal pode ter dificuldade é o seguinte: nossa, mas o André, o pessoal lá do Denários colocou lá, o Vitor, o Moisés, um negócio que eu não sei, que é o tal do balanço, né? Tá lá, ó, ativo, passivo, né? Então, mas fiquem tranquilos, que isso a gente pode traduzir isso de algumas outras formas, né? Por exemplo, contas a receber e estoque é o controle. Então, vocês lembram lá que nosso 8º Drops nós liberamos uma planilha para controle financeiro? Então, parte dessas contas podem ser obtidas lá na planilha que nós liberamos. Então, quem está acompanhando a gente, se estiver alimentando a planilha, já tem um ganho de informação a mais. Ele já consegue controlar, não é isso, Moisés? Exato, né, André? E aqui, tudo que a gente falou, acho que o mais importante primeiro, a necessidade de capital de giro muda ao longo do tempo. Muda. Né? Em momentos de crise, você topa vender mais a prazo. As pessoas compram mais parcelado. Né? As pessoas tendem a suavizar o consumo ao longo do tempo, né? Na expectativa que lá no futuro conseguem quitar ou vai melhorar. Né? Então, isso aí acontece. Na hora que as pessoas fazem isso, a sua necessidade de capital de giro muda. Então, estar acompanhando isso no dia a dia é relevante, é importante. Na hora que você vai montar, que o Vitor vai montar a loja dele de camisas, ele, como é um cara experiente, ele já sabe. Não é R$1.000 que eu preciso. Não. Né? Eu consigo vender lá, o Vitor consegue vender lá 10 camisas por mês, né? Porque as camisas que ele vende são chiques, cara. Né? Não é barato, é 10, e 10 camisas R$1.000, mas ele sabe que ele não vai precisar só de R$1.000 para fazer essa venda de 10 camisas todos os meses. Né? Algumas camisas que ele comprou não vai vender no primeiro mês, vai ficar lá parada, vai demorar uns 2, 3 meses para vender, vai ficar no estoque. Né? E ele quer vender sempre 10 todo mês, então ele vai ter que repor com outras camisas. Né? Então vai aumentando o estoque. Alguém chega para ele: Vitor, gostei muito dessa camisa, não posso te pagar hoje, vou te pagar daqui 30 dias. Ele, para não perder a venda, vai falar: ok, né? Vai topar essa venda. E aí, daqui 2 semanas, a gente vai falar justamente sobre isso. Né? Quanto que ele ganha para deixar o prazo maior de recebimento e quanto é que custa para ele isso daí. Pode ser que não seja vantagem, pode ser que, na hora que ele vai comparar esses custos, né, quanto custa para ele, né, financiar essa compra do amigo dele que pediu um prazo por 30 dias, né, e quanto a mais ele ganha. Você falou um negócio que é muito importante, Moisés, e às vezes os empresários não se dão conta, que é quando ele começa a trabalhar muito, vender, e sempre está com a sensação de nunca ter dinheiro. Então, esse é um sinal claro de falta de capital de giro. E como é que de expansão, de crescimento, né? E outra situação que nós vivemos é quando ela tem um estoque muito grande e faz promoção vendendo a prazo. Quer dizer, ele faz promoção para vender, precisando de capital de giro. Só que ela vende a prazo. Então, o que ele fez com o dinheiro? Ele tirou do ativo que estava parado e colocou numa conta a receber. Ele vai continuar sem dinheiro. Ele não vai ter capital de giro, ele não vai continuar sem dinheiro. Então, são estratégias erradas para resolver o problema que ele está tendo. Se eu tenho muito estoque e quero fazer promoção, é dinheiro à vista, é venda à vista. Mas venda à vista eu não vendo. Então, você tem que replanejar.
Porque às vezes você vai aumentar o prejuízo, porque a venda a prazo também não é garantia de recebimento. Que aí, na atual circunstância, nós temos o custo da inadimplência. É outro item que nós podemos tratar na nossa próxima Drops, considerando, gerenciando minha empresa. Na verdade, o que o Moisés e o André estão colocando é muito importante e é um fenômeno muito comum, né? A gente fala assim, ó, crescer, crescer, crescer e quebrar. Então, crescer não necessariamente é bom para a sua empresa, em especial quando você não tem uma estratégia de capital de giro já bem consolidada. Então, às vezes é importante você primeiro pensar o seu capital de giro, porque uma vez que você está com problema de capital de giro, o que significa estar com problema de capital de giro? Significa que você não tem dinheiro para sustentar a operação da sua empresa, ou seja, a sua empresa vai parar a atividade que ela tem. Então, o que o André está colocando é o seguinte: se você está com problema de caixa, ou seja, se você não está conseguindo sustentar a sua operação de capital de giro, então você vai ter que resolver dos dois lados. Você vai ter que conversar com o seu fornecedor e você vai ter que tentar aumentar o prazo de pagamento para o seu fornecedor, para você ter mais tempo para pagar para ele. E você vai ter que negociar, pensar estratégias de venda com o seu consumidor, para você tentar receber o mais breve possível. Joia? Então, mais ou menos essas são as estratégias para você pensar o capital de giro, uma vez que você está ali já com as atividades operando. O que o Moisés colocou e o André também é o seguinte: no futuro, e é o que a gente vai comentar no próximo Drops, não, tudo bem, eu sei quanto tempo eu demoro para pagar em média para o meu fornecedor e quanto tempo que eu demoro para pagar em média, quanto tempo eu demoro para receber em média do meu consumidor. Então eu sei mais ou menos estimar o quanto que eu preciso de capital de giro. Da onde que tem que vir esse dinheiro? Essa é uma questão importante também, porque a fonte de financiamento do capital de giro, ela pode também quebrar a sua empresa. E esse é um tema importante. Porque, em geral, se você pegar um financiamento, você vai pagar juros e tem alguns pontos a mais que a gente não vai poder adiantar muito aqui, né, André? Não vamos dar spoiler. Se você quiser ficar sabendo de financiamento, de capital de giro, nós temos o próximo Drops aqui, né, André? E Vitor, eu acho que além disso, você destacou bem a questão do fornecedor, da sua matéria-prima, que você pode tentar negociar para ganhar um prazo de pagamento, mas vale a pena, eu acho que, destacar, né, para o nosso ouvinte, que em algumas situações você tem essa flexibilidade de renegociar, né, conseguir melhores condições, à medida que você também, às vezes, está precisando repassar isso para o seu cliente. Mas tem outras situações que, nas nossas contas a pagar ali, que não há nenhum tipo de negociação, né? Então, não dá para você negociar o salário do seu funcionário. Não, vou atrasar o seu salário. Isso é muito difícil, né? Então, existem alguns itens, né, das contas das empresas que permitem algum tipo de flexibilidade. Você tem que ter noção disso para que você, quando for vender, não flexibilize tanto a ponto do seu capital de giro não conseguir atender, né, a manutenção do negócio saudável, sem você ter que entrar em dívida de custo alto, né, e ter consciência de que algum dos seus itens de contas a pagar são totalmente inflexíveis, né? Então, salário, às vezes impostos, às vezes uma conta de um prestador de serviço que, se interrompeu o fornecimento, a sua empresa para, né? Então, tudo isso é preciso, né, tá sempre sendo considerado aonde há margem de ajuste e aonde não há margem de ajuste, de tal forma que do outro lado da conta você também não se comprometa. Esse, Moisés, para a gente encerrar, é o desafio das grandes empresas do comércio eletrônico, né? Porque as grandes empresas do comércio eletrônico, geralmente, elas trabalham com dinheiro dos compradores. Então, quando você entra no comércio eletrônico para comprar, ela, via de regra, não tem estoque, né? Ela só emite a compra do produto a partir do momento que você efetivou a compra no site. Então, esse é o melhor dos mundos. Então, ela só paga depois que você recebeu. E, na verdade, é o contrário. Ela trabalha com seu dinheiro. Isso que a gente chama de ciclo de conversão de caixa, que é o período entre a compra da matéria-prima até o recebimento da venda.
Em geral, as empresas têm um ciclo de conversão de caixa positivo, que pega o prazo médio de pagamento, prazo médio de recebimento, tanto de estoque. Então, ele é positivo. Então, ele precisa de 10 dias para pagar as contas. Esses 10 dias é o equivalente em capital de giro. As grandes empresas do comércio eletrônico têm um ciclo de conversão de caixa negativo. Ou então, nulo, né? Porque assim, é o melhor muito dos próximo mundos, do zero. né? É a produção just in time. Então, ela recebe antes de entregar. Então, e depois ela ainda compra com o prazo do fornecedor. Então, se ela compra com o prazo do fornecedor, ela está sempre com muito dinheiro em caixa. E isso, logicamente, facilita as compras, que é uma da função do capital de giro. Quando você tem capital de giro, você consegue comprar melhor. Comprando melhor, você vende melhor, tem mais lucro, e esse é o sinal da prosperidade. O comércio eletrônico tem menor necessidade de capital de giro. Menor necessidade de capital de giro. Né? E tem outros negócios que, por outro lado, tem Maior. Para nós encerrarmos... Na verdade, se a gente for pegar assim, a grosso modo, a gente pode pensar em geral a indústria com uma necessidade de capital de giro maior, as lojas de varejo, inclusive quanto menor a loja, talvez mais verdade isso seja, com uma necessidade de capital de giro menor. Alguns supermercados têm necessidade de capital de giro negativo, por exemplo, Carrefour exibe esse capital de giro negativo, e como o Moisés e o André já destacaram, as empresas virtuais elas têm isso muito bem balanceado, né? Que recebe uma vez que recebe a mercadoria, já recebe o pagamento. Então, são estratégias diferentes. Para quem está precisando de dinheiro, ele vai ter que negociar com o fornecedor, como a gente diz. Para quem a necessidade de capital de giro é fonte de caixa, ele tem que saber trabalhar esse caixa, dinheiro também. aplicar. A gente tem um Drops falando sobre aplicações. E para quem está ali just in time, que são as empresas eletrônicas em geral, é o melhor dos mundos, porque isso tem balanceadas, não tem que se preocupar tanto, né, André? Bom, pessoal, com isso a gente encerra esse Drops de hoje falando sobre o capital de giro. Espero que tenham gostado do material. Esse vídeo vai estar disponível no nosso canal do YouTube também. Na página do Facebook já está o canal do YouTube, para vocês clicarem lá e fazer parte do nosso canal. Mas é isso. Um abraço a todos. Um abraço, obrigado por todo mundo que está acompanhando o nosso trabalho. E em breve também teremos o nosso podcast, né? Tá já em processo aí, foram muitos pedidos, né? Então a gente também está agilizando para em breve disponibilizar o nosso conteúdo em áudio. A gente tá se profissionalizando, hein, Moisés? A gente tá O negócio, eu já perdi no argumento, mas a gente tá ficando profissional, né, Moisés? eu tenho que agradecer aqui o Davi, que tem ajudando a gente bastante. Isso aí. Não fosse por ele. E parabéns ao André, ao Moisés.